Do ano de 2021, onde estaremos comentando, tecendo comentários sobre o título, o batismo no Espírito Santo. Um assunto para lá de importante, necessário, urgente, atual, que vai nos trazer aqui o esclarecimento a respeito dessa doutrina pentecostal, da qual nós fazemos dela parte. O texto áureo, o texto de ouro, o texto central da nossa lição, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 5, que diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqui o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, poucos momentos antes, ele profere aqui esta palavra aos seus discípulos. E lá no versículo 8 deste mesmo capítulo 1, nós vemos que enquanto o Senhor Jesus falava com eles a respeito do batismo, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aqui nós vamos encontrar o propósito, a ordem do Senhor Jesus ficar em Jerusalém para que a promessa se cumprisse sobre aquele colégio apostólico. E no versículo 8 está traçado, está apontado a finalidade do batismo com o Espírito Santo. O nosso texto está em Atos dos Apóstolos, texto bíblico básico, capítulo 1, vai até o versículo 13 de Atos 2, onde narra a descida do Espírito Santo. E muitos dizem ali a inauguração da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando falamos aqui o que é então o significado, o que vem a ser o batismo com o Espírito Santo. Primeiramente, há alguns segmentos religiosos que dão aulas de línguas estranhas, ensinam as pessoas a falarem línguas estranhas. Esta atitude, essa atitude, ela é em si própria estranha e nefasta, antibíblica, porque o batismo com o Espírito Santo, quem é que batiza? O batizador é o Senhor Jesus Cristo. Quero trazer aqui um ponto, por favor, preste bem atenção, para que depois uma má compreensão, pegando um texto fora do contexto, é um pretexto para o erro. Preste atenção naquilo que falaremos agora a respeito do batismo com o Espírito Santo. Primeiramente, nós queremos dizer: o batismo com o Espírito Santo e a salvação são a mesma coisa? Não. Primeiramente, para ser batizado com o Espírito Santo, há uma condição sine qua non. Qual é a condição para ser batizado com o Espírito Santo? Ter recebido a fé genuína em Cristo Jesus, a fé salvífica, que o Espírito Santo convence, como já estudamos na lição anterior, do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa aceita a fé,
Ali, quando a pessoa aceita o Evangelho, a mensagem da salvação, o Espírito Santo que a convenceu do pecado, a convenceu do juízo, a convenceu da justiça de Deus e leva a pessoa a crer, e a pessoa recebe a mensagem. Então, neste momento, o Espírito Santo já está nele fazendo morada. O Espírito Santo já está nele. Isto é receber ali, no caso da igreja, a mensagem salvífica. A pessoa tem o Espírito Santo. Agora, ser batizada com o Espírito Santo não é o mesmo que ter o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Assim, não pode ser ele ensinado a falar em outras línguas. Não quer dizer que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. O batismo, como nós vamos falar isso na sequência, para que não haja descompasso. Então nós vamos seguir aqui uma linha e você nos acompanhe, em nome de Jesus, nos acompanhe para que possamos compreender o raciocínio. Primeiramente, o batismo com o Espírito Santo, há uma diferença do batismo em águas, óbvio. O batismo em águas, ele é feito, não é também para a salvação, o batismo em águas. O batismo em águas é para quem já é salvo. É o testemunho fiel, público, ao mundo físico, ao mundo espiritual, de que a pessoa nasceu de novo. Ela dá o seu testemunho público através do batismo em águas. Logo, o batismo em águas não é para salvação, é para quem já é salvo em Cristo Jesus. Por isso que Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Por quê? A pessoa pode crer em Cristo Jesus e não ter a oportunidade do batismo em águas. E isto não faz dela uma condenada, porque ela creu. Não houve oportunidade para descer as águas do batismo. Logo, a pessoa é salva. Mas isso é uma dedução particular e pessoal minha? Não, está na Bíblia. Aquele moço, o ladrão lá na cruz, enquanto seu companheiro, ele falava, ele apontava para o Senhor Jesus Cristo com afronta, ele disse: não temes tu a Deus, estando na mesma condenação? Nós estamos aqui pelo que realmente fizemos, mas ele, que mal ele fez? Ele reconheceu a inocência de Jesus. E ele volta-se para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. O Senhor Jesus responde a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tem uma outra questão teológica aqui, para se aplicar no tempo e no espaço, mas não vou entrar nela em razão da exiguidade do tempo. Mas mostra que aquele homem foi salvo. Foi salvo, apesar de não ter passado pelo batismo nas águas. Ele foi salvo. Agora, o batismo nas águas é para quem já é salvo. O batismo com o Espírito Santo vem após a crença, após a aceitação da fé em Cristo. Aí sim acontece o batismo com o Espírito Santo. Exemplo: quantas pessoas
foram batizadas com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. Isso mostra que o batismo com o Espírito Santo não está condicionado ao batismo nas águas. E nem o batismo nas águas condicionado ao batismo com o Espírito Santo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Assim eu quero, de uma forma bem didática, em poucas palavras, e falarei de forma lenta, propositalmente, para desenhar o raciocínio para que você que está nos acompanhando assimile, compreenda o que é o batismo com o Espírito Santo. Primeiro, o primeiro batismo que nós encontramos é a pessoa, o pecador, ouve a mensagem da salvação. Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, está lá. O batismo, a fé vem pelo ouvir. Quando ela ouve, o Espírito Santo faz a obra e eu chamo isso do batismo de alma, onde a pessoa ela é batizada em Cristo Jesus, no sangue de Cristo Jesus, e pelo sangue ela está perdoada dos seus pecados. É o batismo de sangue, onde o sangue do Cordeiro purifica, ele apaga todo o pecado cometido pela pessoa até ali. Apaga o pecado. Batismo de sangue, porque o sangue de Cristo é que nos purifica de todo o pecado. Daí a expressão que uso eu, batismo de sangue. E quem faz? O Espírito Santo, para purificação, para perdão, para restauração. Após esse batismo, a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo. Mas vamos lá, seguindo a lógica. O corpo, a pessoa quando passa pelo batismo nas águas, quem é que a batiza? O ministro, o oficiante. Ele faz o batismo, ele imerge a pessoa na água e dizendo: eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que ele faz fisicamente? O ministro batiza o corpo em águas. O ministro, o oficiante, não tem autoridade, não tem nem como ele fazer o batismo de sangue. Quem faz o batismo no sangue de Cristo é obra do Espírito Santo. O ministro batiza o corpo, o oficiante do batismo. Agora, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Ele é o batizador com o Espírito Santo. Conheço um jovem, adolescente, hoje pastor, pregador, prega, canta, uma bênção na mão de Deus. Conheci esse jovem quando pastoreava uma congregação. Ele, ao fazer o apelo, ele veio à frente, aceitando Jesus como seu Salvador. Não havia ninguém crente na sua casa, a não ser o seu irmão, 1 ou 2 anos mais velho, que também aceitou Jesus. E quando ele aceita Jesus, na mesma hora, ele aceitou ali quando orávamos por ele e vários que aceitaram Jesus naquela noite, o Senhor Jesus batizou este jovem adolescente com o Espírito Santo. E ele na frente ali, que tinha um histórico não bom, lá do mundo, pela vida que ele levava. Mas o Senhor Jesus o batizou ali na frente do altar com o Espírito Santo.
E ele voltou para o banco já falando em línguas estranhas e pulando na presença de Deus. Acompanhei os passos desse jovem, hoje um pastor. Então, e ele foi batizado com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. Depois é que veio o batismo nas águas para cumprir este sacramento deixado pelo Senhor Jesus Cristo, para que ele tome parte da vida social da igreja como membro. Então nós vemos o primeiro batismo é o Espírito Santo que batiza o pecador em Cristo. Batismo de sangue para perdão dos pecados, para purificação e restauração. Depois nós temos o batismo do ministro, ele batiza o corpo físico em águas. E Jesus batiza com o Espírito Santo. Aí está o desenho, o significado do batismo com o Espírito Santo. É um revestimento de poder. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Assim, nós podemos ver que o batismo com o Espírito Santo, ele foi profetizado por Salomão. Em Provérbios, nós vemos ali, no capítulo 1 de Provérbios, e no versículo 23, atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então, olha só, fala, derramarei abundantemente sobre vós o meu espírito. É uma alusão, uma referência, uma promessa ao batismo com o Espírito Santo. Na mesma linha veio Isaías no capítulo 28, veio Joel no capítulo 2, Ezequiel no capítulo 36, e nós encontramos esses profetas falando a respeito do batismo com o Espírito Santo. João Batista, os 4 evangelhos, os 4 evangelistas registraram, esta passagem, que ele falava a respeito do batismo com o Espírito Santo. Ele disse, eu vos batizo com água, mas no meio de vós tem um que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esta foi o anúncio de João Batista. Assim, nós podemos entender que o batismo com o Espírito Santo é o recebimento do poder do alto, mas tem um objetivo. Não é apenas para colocar o crente foi promovido a crente batizado com o Espírito Santo. Não. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, porque Deus tem um propósito e um objetivo para aquele a quem ele batizou com o Espírito Santo. A pessoa vai receber de Deus as revelações sobrenaturais, as revelações espirituais para o crescimento da igreja do Senhor. Podemos Jesus. Então entender que o batismo com o Espírito Santo tem um propósito. O propósito de Deus é servir, é que aquele crente batizado com o Espírito Santo possa desenvolver uma atividade adicional àquela comum, algo que trazendo algo sobrenatural, comunicando à igreja. Nós podemos deduzir ainda, podemos ainda apontar, esclarecer a respeito do batismo com o Espírito Santo, que ele tem um objetivo próprio. Jesus batiza com o Espírito Santo, é ele que batiza. Logo,
Como que nós vamos identificar uma pessoa que foi ou não batizada com o Espírito Santo? Seguindo o que a Bíblia nos diz. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar em Atos 2 que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Nós vamos encontrar que eles falavam em outras línguas. Eles falavam em outras línguas. No dia de Pentecoste, a glossolalia, o falar em outras línguas. Assim nós vemos que essa glossolalia, o falar em línguas estranhas, não é como muitos, principalmente da teologia liberal, ensina que o falar em outras línguas é eu não saber o inglês e falo inglês sem estudar. Eu recebo a língua inglesa, recebo a língua árabe, recebo a língua japonesa. E fala que isso é o dom de língua. Agora deixa eu te falar algo melhor agora. Isso também, e não somente, pode ser enquadrado, considerado como dom de variedade de línguas. A línguas estranhas é uma coisa, a variedade de línguas é outra. Exemplo, nós vemos aqui a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Assim foi em Atos 2, assim foi entre os samaritanos, assim foi na casa de Cornélio, assim foi quando Paulo esteve lá entre os gentios, ou melhor, que ele encontra aquele grupo de pessoas, aqueles rapazes, aquele grupo de crentes, que não sabia, conhecia apenas o batismo de João. Então Paulo impõe as mãos sobre eles, e ali eles falam em outras línguas e recebem o batismo com o Espírito Santo. Assim, nós podemos compreender que o que evidencia o batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Quando fala-se línguas estranhas, elas são ininteligíveis, não são traduzidas. Tanto é que Paulo diz: se eu oro em espírito, meu espírito ora bem, mas a minha razão fica sem entendimento. Isso mostra os dois campos, como falei lá no princípio, da alma e do espírito. A manifestação dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, é uma ligação direta com o espírito do homem. Quando nós vemos lá em Coríntios capítulo 14, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele faz menção, no capítulo 14, nós vamos encontrar no versículo 2, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala de mistérios. Se aqui o texto sagrado está dizendo que a pessoa que ora em línguas estranhas, ele ora em espírito, e ninguém entende, e ele fala, e em mistérios ele conversa com Deus. Assim nós podemos entender. Logo, se a pessoa está falando em qualquer outra língua falada pelos homens, ele pode ser compreendido, pode ser traduzido, pode ser entendido. Mas há línguas estranhas, a qual referemos aqui, nós fazemos referência nessa escola, neste comentário. Esta língua estranha, ela não tem tradução, e não é em outra língua falada pelos homens, tribo, nação, não. São línguas estranhas, que a pessoa fala em mistérios,
com o Pai. E ninguém entende. Hinos. A pessoa pode falar em línguas, cantar em línguas estranhas. E isso é maravilhoso. Mas Paulo disse que o que assim o faz, ele fica sem entendimento. O espírito liga bem, está sendo edificado. Mas a consciência, a pessoa, o natural dela não está. Porque o espírito está orando bem, está falando em línguas estranhas, mas as pessoas não estão compreendendo. Por isso que Paulo fala a respeito da ordem nos cultos. Hoje, as pessoas estão trocando o poder do Espírito Santo pelo poder do conhecimento. Nós estamos vivendo, nesta última hora que antecede a vinda do Senhor Jesus, estamos vivendo uma fase, um período, que é a chamada ditadura da ciência, através da tecnologia. Essa questão da ditadura da ciência, através da tecnologia, está subjugando o homem. E muitos estão aderindo ao conhecimento, à razão, e abandonando o conhecimento, a aproximação espiritual do Senhor Jesus pelo Espírito, pela oração. Assim nós precisamos renovar o nosso comprometimento com Deus e viver a realidade pentecostal hoje. Ela é real, é verdadeira, e nós precisamos viver isso. Assim, o batismo com o Espírito Santo, ele tem a doutrina pentecostal. Ela é fundada, firmada no batismo com o Espírito Santo. Apesar de muitos estarem aí trazendo coisas enganosas e mentirosas, mas a mentira jamais sobrepõe ou anula a verdade. E a verdade pentecostal é uma realidade que a igreja vive nesta última hora. Assim, nós concluímos este comentário da nossa escola dominical. O que é o batismo? O propósito do batismo? E recebendo a evidência do batismo no Espírito Santo. E esta evidência é o falar em outras línguas. Nós, aqui no campo, na cidade de Americana, não especificamente do Ministério do Belém, o irmão, ele, num culto normal, numa congregação da Zona Leste, na Assembleia de Deus, ela é Madureira, Ministério de Madureira. Ali aquele irmão semi-analfabeto, num culto, ele começou a falar em línguas estranhas, ninguém entendia o que ele estava falando, obviamente ninguém entende as línguas estranhas, mas esta não era a língua estranha da glossolalia, o falar em mistérios. Na verdade, aquele irmão estava pregando em árabe, e um árabe que estava no culto começou a chorar, porque ele viu que aquela pessoa não conhecia nada da sua língua e falou o evangelho para ele da salvação em Cristo Jesus em árabe. O nosso Deus conhece todas as línguas, porque lá no princípio o homem falou uma só língua. E os filólogos já chegaram à conclusão
os grandes filólogos, chegaram à conclusão de que num passado remoto toda a humanidade falou uma única língua. E esta confusão deu-se na Torre de Babel. Isso mostra o que a Bíblia fala é verdadeiro. Assim também nós vivemos hoje. A doutrina pentecostal do batismo com o Espírito Santo é uma realidade que nós vivemos hoje, em pleno século 21, a um passo do arrebatamento da igreja para subirmos ao encontro do Senhor Jesus. Assim, meus amados, concluímos esta lição, em poucas palavras, mostrando sobre o batismo com o Espírito Santo, o que é o batismo, o que significa o batismo, qual o objetivo dele. O Senhor tem o serviço. Nós vamos aprender nas lições futuras sobre os dons espirituais, dons ministeriais, dons de serviço. Então, tudo ao seu tempo. Mas por hoje, nesta lição, ela é bem sucinta. Então, de uma forma bem clara, para que você guarde e grave o que é o batismo, a atualidade do batismo e a importância do batismo com o Espírito Santo. Que o Senhor Jesus vos abençoe, vos guarde e até a próxima aula, se Deus quiser. Não se esqueça, registre aí, inscreva-se no canal, registre o seu gostei, compartilhe, divulgue, para que o nome do Senhor Jesus seja em todo o tempo glorificado. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.